vez, e foi grande o que Deus falou. Digo a vocês que essa palavra ela não termina hoje, porque o que Deus falou comigo foi algo maravilhoso que está acontecendo neste mundo, sobre algumas coisas que vem acontecendo, mas eu venho trazer para os irmãos aquilo que Deus me colocou no meu coração. Aqui a gente está falando de um homem chamado Pedro, um dos discípulos de Jesus. E este versículo aqui é logo depois da descida do Espírito Santo, ou conhecido, o Pentecostes. E a gente sabe que Pedro era uma pessoa e se transformou numa outra pessoa. E eu estava meditando, e estamos vendo muito falar sobre avivamento, sobre abala tal cidade, abala tal estado, faz isso, faz aquilo, aquele outro, mas muitas coisas não estão acontecendo. Porque, indo pela Bíblia, amados, a gente começa a ver que o avivamento é algo bem diferente do que a gente está ouvindo falar. O avivamento, ele começa dentro da igreja e vai para fora. Ele vai lá para a rua. Então o avivamento ele não fica só dentro da igreja. Ele não fica só com as pessoas falando em línguas por horas, as pessoas jogadas no chão, cheias do Espírito Santo. Mas o avivamento ele começa você sendo cheio do Espírito Santo e indo para a rua ganhar almas. E muitas pessoas, muitos lugares estão trazendo o avivamento e agora tornou notório ser abala tal cidade, abala tal lugar, A gente vê muitas placas por isso. Mas as coisas estão acontecendo só dentro da igreja, não estão saindo para fora. E a gente vê que cada vez mais as pessoas estão se perdendo. Cada vez mais pessoas estão indo caminhar em direção ao inferno. Aonde nós aqui dentro estamos recebendo de Deus, mas o que estamos fazendo com o que recebemos? Estamos deixando guardado para nós ou estamos levando para as pessoas? E aqui então eu venho trazer sobre Pedro, Porque Pedro ele foi uma pessoa problemática. Uma pessoa que teve alguns comportamentos, bem diferentes e alguns comportamentos que nós temos. Pedro, antes de Pentecostes, logo que ele começou a andar com Jesus Cristo, ele era uma pessoa. E depois ele se transformou em outra pessoa. Assim somos nós, amados? Quando a gente não tem Jesus, a gente é uma pessoa. Depois que a gente aceita Jesus, a gente é outra pessoa. E quando você recebe o Espírito Santo, você é outra pessoa ainda. E as coisas começam a se tornar, cada vez melhor. Mas aqui Pedro, amados, ele se levanta com uma ousadia para falar com as pessoas que estavam ali, porque muitas pessoas, logo na descida do Espírito Santo, as pessoas começaram a profetizar, as pessoas começaram a falar em outras línguas, as pessoas começaram a andar que nem bêbados. E muitas das pessoas que estavam lá, porque Pentecostes é uma festa que ocorre logo depois da Páscoa, é a segunda maior festa dos judeus, e o povo estava se preparando para essa festa. E eles começaram a ver aquele povo ali, andando, e aquele povo dançando, e muitos caídos no chão, andando sem noção, andando sem rumo, não sabiam nem o que estavam fazendo, e muitos começaram a criticar, dizendo, estão bêbados a esta hora. Seria 9 horas da manhã, ou 3 horas da tarde, como muitos dizem. E aí Pedro pega, logo depois, ele se levanta, amados, com uma ousadia, e começa a falar para aquele povo o que estava acontecendo ali. Só que eu quero falar para vocês antes quem era Pedro. Pedro era uma pessoa de pouca fé, porque Jesus fala isso para ele. Lembra quando ele pede para Jesus para ir até Jesus, lá no barquinho, ele desce no mar, aí Jesus chama ele vem até um pedaço, logo depois começa a afundar. Aí Jesus vai lá, dá a mão para ele, e logo Jesus diz, homens de pequena fé. Pedro também era uma pessoa muito nervosa e muito estressada. Certa vez Jesus estava para ser preso, ele tira a sua espada lá da bainha, vai lá e corta a orelha do soldado. Aí Jesus mostra para ele que não é assim. E Pedro também, amados, tinha muito medo, porque logo que Jesus foi preso, ele estava lá junto com Jesus, e as pessoas começaram a afrontar ele e a dizer, este é um deles, este é um dos seguidores. E Pedro vai lá e nega Jesus. Isso mostra que Pedro tinha medo. Mas nada disso fez Pedro mudar aquilo que ele queria. Nada disso fez com que Pedro desistisse de fazer a caminhada com Jesus. E Pedro começou a ter uma mudança. Sabe onde é que começa a mudança de Pedro? Quando Jesus diz para eles que eles tinham que ficar esperando até que viesse do céu o poder do Espírito Santo. E como é que isso acontece, amados? Eles estavam dentro de um templo
dentro de um lugar ou dentro de uma igreja nos dias de hoje, vamos colocar aqui na Vida Nova, orando e clamando todos os dias pela promessa de Deus. Só que aqui que está um grande mistério, amados. Quando você está orando, quando você está buscando, Deus está te transformando. Quando nós estamos aqui dentro orando, jejuando, clamando, que nem teve, né, os 12 dias de oração e vai começar a ter de novo, você fica 12 dias orando, você está ali buscando algo. E aquele algo Deus começa a transformar, só que Deus transforma de dentro para fora. Deus começa a trabalhar no nosso coração. E Deus começou a trabalhar no coração de Pedro. Porque Pedro olha para aquelas pessoas ali e começa a levantar com ousadia. Uma pessoa que tem medo, amado, jamais iria enfrentar aquelas pessoas. Uma pessoa que não tem fé jamais iria se levantar diante daqueles 11 que estavam ali, que poderia levantar qualquer um, até mesmo João. Muitas pessoas falam, por que João não se levantou se era o discípulo amado? Mas Pedro vê aquela situação e ele pega a ousadia que Deus tinha dado para ele, que o Espírito Santo tinha concedido a ele, se levanta e começa a falar para o povo. Aqui está uma grande mudança, amados, que nós temos que ter. Isso sim é um grande avivamento. É nós termos a presença de Deus, sairmos para fora e fazer a diferença. Pedro começou a ter essa diferença e as pessoas notaram isso. Aí veio o Pentecostes, né? Que para mim é algo maravilhoso. Este mover do Espírito Santo, tanto é que o livro de Atos dos Apóstolos é bem conhecido como Atos do Espírito Santo, ou o mover do Espírito Santo, que foi algo grandioso, foi ali que começou o grande avivamento. Mas eu quero dizer a vocês, amados, que quase sempre o avivamento ele começa no deserto. Ou para não dizer quase sempre, sempre, ele começa no deserto. Como assim no deserto? O avivamento sempre vai começar naquele momento que você está passando por maior dificuldade, aonde você está cada dia mais dependendo de Deus. Vejam João Batista. João Batista veio, né, para um povo onde estava cerca de 400 anos sem se levantar um profeta, sem Deus falar com aquele povo. Aí vem João Batista e começa a pregar no deserto. João Batista começa a fazer a obra, o primeiro avivamento, antes de Jesus, e começa já a falar com o pessoal ali dentro daquele deserto, no meio do deserto, no meio do caos. E aí as pessoas começam a se converter, e lá vem Jesus Cristo. Jesus Cristo é batizado por ele, e a obra grandiosa na vida de Jesus, no ministério de Jesus, começa a partir do batismo com o Espírito Santo. Porque daí João Batista vai lá, batiza ele na água, e aí acontece, né, que o céu se rasga, e vem, né, o Espírito Santo, e Deus fala onde todos ouvem que ele diz, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Então começa ali o avivamento, começa ali uma grande caminhada, um grande ministério que dura 3 anos. Aí Jesus vem e diz para os seus discípulos, ele vem para ensinar aos seus discípulos. E ele começa a ensinar e eles começam a ver quão grande obra Deus tem preparado para este povo. Como é maravilhoso o que Deus tem. Uma vez eu ouvi um pregador falar, eu achei interessante, que nós, amados, nós, lendo a Bíblia, a gente faz entendimento dela como a gente quer. Como assim? Se você quiser ler a Bíblia de uma forma triste, você consegue. Se você lê esta mesma palavra de uma forma bem alegre, você também consegue. Mas eu creio, amados, que todas essas palavras de Jesus e tudo que aconteceu, eles foram escritas de uma forma alegre, de uma forma maravilhosa, porque estava acontecendo o sobrenatural naquele lugar, coisa que ninguém mais acreditava. E a palavra avivamento, ela vem de avivar, e avivar significa aquela coisa que está morta, aquela coisa que não tem mais solução, ou aquela coisa que está sem vida. E se nós formos ver, nós estávamos sem vida, nós não tínhamos mais nada. E aí vem Jesus, né? Vai naquela cruz, morre por nós e deixa o Espírito Santo, porque ele fez uma promessa que ia derramar sobre toda a carne, sobre todos os homens, todas as mulheres, filhos, homens, mulheres, crianças, qualquer um que for, vai receber o Espírito Santo. E aí o que acontece naquele momento? Jesus vai até o Pai e roga a Ele, clama a Ele, pede a Ele que mande o Consolador, para que eu e você, amados, não ficássemos órfãos neste mundo. E o Pai atende a necessidade do Filho. Ele manda, logo depois que Jesus sobe, mais ou menos, dá em torno de 40 dias, acontece este grande evento. E aí vem acontecer, bem no dia de Pentecostes, uma grande festa,
que Pentecostes significa a festa das colheitas, aonde o povo estava lá, né, trazendo tudo que estava colhendo lá das suas frutas, verduras, trazendo para os dias de hoje, o que fosse, levavam para o sacerdote naquele momento, naquela festa. E quando a gente fala aqui em Pentecostes, a gente também, amados, está falando de colheita, mas hoje a gente fala de colheita de almas, colheita de pessoas, colheita de vidas que estão lá dentro do inferno e nós precisamos resgatá-las. Isso é, amados, um avivamento, isso é o mover de Pentecostes, isso é o agir do Espírito Santo. E muitas vezes a gente está esperando, a gente está ansioso somente com os dons. Eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero orar e o enfermo ficar sarado, eu quero orar e haver libertação, mas estamos esquecendo do maior agir do Espírito Santo, que é resgatar almas. Jesus disse que, aqui mesmo em Atos, que tem diversos dons. Paulo está falando e outros estão falando, existem. Em Coríntios ali ele fala, existe esse dom, aquele dom e vários dons, diversos dons, mas nenhum é maior que o amor. Nenhum dom é maior que o amor. Sem amor, amados, não adianta eu falar em línguas. Sem amor não adianta eu profetizar. Sem amor não adianta fazer nada. Sem amor nada nós vamos ser, porque o amor está acima de tudo. Isso é, amados, um grande Pentecostes que tem que acontecer, é o grande abala que tem que acontecer. Eu digo a vocês, amados, este bairro precisa muito de amor. As pessoas, se vocês forem fazer visita, eu fiz muita visita, muito evangelismo neste bairro, e as pessoas necessitam somente até mesmo de uma pessoa para parar no portão dela e ficar 5 minutos conversando. A pessoa, tu conversa 5 minutos com ela, já tem um sorriso, mas ela não queria te atender. Mas quando tu começa a conversar, ela vê que tu é uma pessoa que quer ter uma amizade com ela. Ela quer que você venha fazer algo com ela. E aí você começa a falar de Jesus. E a pessoa abre as portas da tua casa. Muitas vezes a gente saiu evangelizar e as pessoas dizem assim, ó, entra, senta, toma um chimarrão, toma um café, mas nem mesmo ela me conhecia. Mas as portas da casa dela estavam abertas. Por quê? Porque ela viu que há algo diferente em nós, amados. Há algo diferente naqueles que são filhos de Deus. E aqui há uma grande mudança em Pedro, porque ele recebe ousadia, ele recebe o sobrenatural de Deus. Ele se preparou, ele ficou buscando, e Deus começou a tratar ele. Agora tu não vai mais ser uma pessoa que odeia, agora tu não vai mais ser uma pessoa que tem medo, agora tu não vai mais ser uma pessoa que não tenha fé, mas eu vou te dar tudo aquilo que eu preciso para fazer a obra. E aí começa o grande agir e o grande mover do Espírito Santo naquele momento. E há uma prova disso, amados, tão maravilhosa, neste mesmo capítulo, no versículo 41, como as coisas acontecem e a gente nem mesmo espera. Vejam que eu falei para vocês que Pentecostes é a colheita. E Pedro não tinha fé, Pedro tinha medo. E aí aqui no 41 diz assim, logo depois do que ele começa a falar, essa palavra que eu li para vocês, né, no 14, depois diz assim, de maneira que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, a palavra de Pedro. E naquele dia foram acrescentadas à igreja quase 3.000 almas. Amados, 3.000 almas em uma pregação. É uma rede, né, amados? Imagina você se levantar de um ato grandioso que aconteceu, se impor perante as pessoas, falar da palavra, levantar com ousadia, e o Espírito Santo te dá de presente 3.000 almas. Isso não é para qualquer um, amados. Isso é para aqueles que amam a Deus e aqueles que querem fazer a obra de Deus. Eu vi uma pessoa uma vez falar que o avivamento, ele só é avivamento quando tiver muitas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo e muitas pessoas falando em línguas. Amém, eu concordo plenamente. O mover, o agir do Espírito Santo, ele é no falar em línguas muitas vezes. Mas se nós formos ver o falar em línguas, o que ele é? Ele edifica aquele que está falando, mas não edifica aquele que está recebendo. Eu posso ficar aqui horas e horas falando em línguas. De repente algumas pessoas vão sentir alguns arrepios, algumas pessoas vão ficar, que maravilhoso, mas não vai transformar a tua vida. A minha vida está transformando, eu estou me edificando, mas é aquele que está recebendo. Então agora, se eu começar a falar da palavra, começar a falar de Cristo,
você vai ser totalmente transformado pelo poder que há nesta palavra. Isto é mover, amados. Isto é Pentecostes. Isto é o agir de Deus. E é isso que Deus está preparando para este lugar. É isso que Deus está preparando a mim e a você. Nós temos que estar preparados para quando acontecer o Pentecostes neste lugar, para quando o Espírito Santo derramar o sobrenatural dele, porque diz que a glória da segunda casa sempre vai ser maior que a da primeira. Nós temos que estar preparados. A gente não pode ficar esperando somente, Senhor, o dia que tu mandar eu espero, não. A gente tem que ficar clamando dia após dia, Senhor, vem com o teu Espírito Santo. Vem porque as pessoas estão sofrendo. Aleluia. O irmão Paulo ministrou terça-feira passada. Eu achei maravilhoso o que ele disse, porque os sinais estão aí, amados. Está tudo acontecendo. A pessoa que lê a palavra, está aí, terremotos, guerra, rumores e outras coisas mais. E quando isso acontecendo, Jesus está prestes a voltar. E nós o que estamos fazendo? Diz a palavra que o Senhor vai olhar para as nossas mãos e vai dizer: aonde está aquilo que eu te dei? Aonde estão as pessoas que eu te dei? Uma vez eu vi uma pessoa que ela ministrou, ela disse que às vezes você tem uma pessoa só para ganhar, mas também tem vezes que você tem 100 mil para ganhar. E aí você olha, eu ganhei uma, ganhei duas, não ganhei nenhuma. E o tempo está próximo. E como é que eu vou ganhar agora essas almas? Através do Espírito Santo, porque é Ele quem convence. É só Ele quem convence. Os jovens não foram agora, né? Um retiro abençoado, que vieram de lá cheio da glória. E uma jovem veio aqui, abraçou outra jovem, e ela na mesma hora aceitou Jesus. Por que isso, amados? Foi ela? Claro que não. O Espírito Santo convenceu aquela jovem através dela. E o Espírito Santo pode convencer muitas pessoas através de mim e através de vocês. Porque o Espírito, por que é através de mim? Porque eu tenho que falar. Jesus disse: eu vou dar aquele que vai fazer você lembrar de todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Mas como é que eu vou ministrar para uma pessoa se eu não sei nem o que estou falando? Eu digo para você: vai até a casa dela, que o Senhor vai revelar tudo aquilo que ela precisa ouvir. Tudo aquilo que ela precisa ouvir naquele momento, o Senhor revela. Isso é o mover do Espírito Santo. Isso é Deus trabalhando na terra, e Ele está trabalhando, amados. Eu lembro muito bem do DVD que eu vi, do avivamento da Rua Azusa. Muitos devem saber, foi um grande avivamento lá nos Estados Unidos. Começou do nada. Começou algumas pessoas se reunindo numa casa, orando, buscando. E aí daqui a pouco o Senhor derrama uma glória tremenda. Aí tinha uma mulher lá que não sabia tocar teclado, tocou o teclado e cantou em 6 línguas. E aí as pessoas foram se chegando, e se acendeu aquela chama e começou a tomar conta dos continentes. Foi tomando conta, até que chega no Brasil. Chegou até nós, amados. Se nós formos ver, a Assembleia de Deus completou 100 anos. E muitos pastores, pregadores, dizem que a Assembleia veio e outras igrejas vieram ao Brasil logo após este mover que aconteceu lá. E não só lá, como em outros lugares. Então a gente vê que a diferença acontece. Daqui a pouco acende-se uma chama aqui, dentro deste lugar, e a gente vai passando para toda essa cidade. Para todo Porto Alegre, todo o estado, todo o país. Por que não? Aconteceu dentro de uma casinha. O DVD, quem quiser assistir, tem um DVD, é uma casinha de madeira. Está lá, virou agora algo, né? Ficou de recordação, as pessoas vão lá, e cada vez que uma pessoa entra lá, diz que é maravilhoso a glória que sente lá dentro. Porque é o mover, amados, é o agir totalmente do Espírito Santo. É isso que eu e você precisamos. A gente não precisa só dos dons, a gente precisa do Espírito Santo. Lá em Gálatas revela algo grandioso, né? Que é o frutos do Espírito. É difícil a gente ouvir uma pessoa falar dos frutos do Espírito, mas fala dos dons. Mas lá fala que os frutos é amor, paz, mansidão, perseverança, alegria, e assim vai indo. Isso é os frutos daquela pessoa que tem o Espírito Santo. Mas irmão, eu tenho o Espírito Santo e não tenho os frutos, então busca os frutos. As pessoas fazem campanha, e não critico, porque eu também faço, campanhas para dons, eu quero dons, mas a gente esquece daqueles frutos.
Do que adianta eu falar em línguas, chegar ali na rua ali e xingar o irmão? Ou o que adianta eu chegar lá na rua lá e mandar o outro bem lá? Não. Ou eu chego lá no meu serviço e não estou nem aí para o meu supervisor, ó, lá na igreja eu sou uma pessoa, aqui na rua eu sou outra. Não, amados. Isso não é frutos. Logo aqui, em Atos também, em 3, eu vou ler para os irmãos que acontece uma grande mudança na vida de Pedro, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Era levado um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual cada dia punha uma porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ele então olhou atentamente para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Glória a Deus. Isso, amados, é ousadia. Isso é fé. Isso é você olhar para aquela pessoa, de repente, se fosse tempos antigos, eu digo para vocês, eu posso afirmar, que se fosse tempos antigos, Pedro ia poder, de repente, pegar ele, dar uma esmola, e dizer: ó, tira esse cara daqui que ele já está aloprando, já está incomodando as pessoas. E você sabia que isso aí acontece muitas vezes dentro de uma igreja? Muitas vezes entra um drogado, entra um viciado, entra um bêbado, e as pessoas, primeira coisa assim, ó, bota para a rua, está incomodando. Mas será que ele também não precisa do Espírito Santo? Será que não pode levantar ninguém com ousadia, com palavra de tripidez na presença dele, ir lá e diz: em nome de Jesus, esse vício não te pertence mais? Em nome de Jesus, tu está curado a partir de hoje, assim como fez Pedro. Ah, mas Pedro era Pedro. Pedro também era que nem nós, amados, era falho. E tinha medo, tinha pouca fé. E olha como ele se levanta depois. Só que há uma grande diferença. Pedro, quando Jesus falou, ele acreditou no que Jesus disse. Jesus disse que vai descer do céu algo que vai transformar a vida de vocês. Lá em Joel fala a mesma coisa. E vem se falando nos profetas. E é o Espírito Santo. Aleluia. E ele acreditou naquilo que ia vir. Porque demorou tempo para vir. Às vezes aqui, né? O irmão está ali pregando e profetizando. A pessoa, glória a Deus, e eu aceito. Passou 2, 3 dias. Ah, o irmão, não é de Deus porque não aconteceu. Mas como que não aconteceu? A gente não sabe a hora. É Deus que sabe, irmãos. Vai acontecer, vai acontecer. Só que a hora a Deus pertence. O dia a Deus pertence. As coisas só vêm de Deus. Então aqui eles ficaram aguardando 40 dias. E se fosse mais, iam ficar. Mas ficaram. E aqui também é um momento de caos. Se nós formos ver, a igreja estava sendo perseguida neste momento, onde eles estavam atrancados lá dentro do templo, orando e buscando. Eles estavam um pouco com medo, porque foi um momento que Jesus veio a falecer, né? Morreu, subiu aos céus e deixou ele sozinho, porque o Espírito Santo não tinha descido ainda. E eles estavam com medo, porque os homens, os guardas, aquelas pessoas, né, estavam contra eles. E se sai daqui ou se sai para lá e vai morrer ou não vai? E ali eles ficaram clamando, buscando, até que veio dos céus o poder do Espírito Santo. E muitas vezes, amados, a gente está em momentos difíceis na nossa vida, a gente passa por situações complicadas, e a primeira coisa que o cristão faz é: não vou mais na igreja. A primeira coisa que o cristão faz: não vou mais orar. Esquece de jejuar, já começa a querer voltar lá para o Egito, né? Querer voltar para aquelas coisinhas do mundo. Já começa a primeira coisa a dizer que o fulano não presta, a igreja não presta. E assim a gente vai indo. Só que é nesse momento, amados, que Deus começa a nos transformar. É no momento do deserto que Deus começa a mudar a minha e a tua vida. É lá no deserto que Deus transforma. É lá no deserto que Deus coloca amor. Sabe por que ele coloca amor? Quem era o maior perseguidor da igreja? Paulo. Quem é que ele colocou frente a frente com Paulo? Pedro. Quem era Pedro? Um homem estressado. Aí Pedro vai lá e abraça Paulo, né? E se tornam grandes amigos. Muitos rejeitaram Paulo naquele momento.
Não, esse está perseguido. Esse é o perseguidor. Mas Jesus faz as coisas que eu e você jamais vamos entender. Sabe por que ele faz isso, amados? Porque a gente diz assim, Senhor, eu mudei. Diz uma vez uma pessoa que não estava mais bebendo, eu mudei, eu não bebo mais, só não deixa eu passar na frente do boteco. Então não mudou. Eu já mudei, mas se eu passar na frente do boteco, eu caio. Então não mudou ainda. Oh meu Deus, eu já amo o meu inimigo. Aí Deus vai lá e vai colocar o teu inimigo na tua frente. Aí você vai dizer o que para ele? Mas tu de novo? E aí já começa uma discussão, já começa uma briga. E aí Jesus faz esse teste com Pedro. Vamos ver então se tu está tranquilo mesmo, Pedrão. Tu já orou, tu já curou, tu já falou ousado, mas tem o maior teste que é o amor. Agora eu vou testar se tu ama mesmo. Vai lá, Paulo. Derrubou Paulo no cavalo. Agora tu vai lá que tu vai ter um encontro com Pedro. Vamos ver o que Pedro vai dizer. Tu era perseguidor dele, tu queria matar ele, queria açoitar ele. Vamos ver, ele está lá dentro. Tem mais umas pessoas com ele, é só tu. Mas não te preocupe, eu estou contigo. Nada ele vai te fazer, nós vamos fazer um teste com Pedro. E ele vai lá e faz um teste. Muitos dos discípulos começaram, mas quem é esse? Esse aí era que nos perseguia. Esse aí pegou a carta lá com o rei para ir lá matar os cristãos, fazer acontecer. Aí Pedro disse, não, mas se o Senhor mandou, ele está transformado. Vamos deixar ele aqui conosco e ele vai aprender. E aí que entra um fato maravilhoso. Porque logo depois disso, a palavra só se fala em Paulo. Paulo faz viagens missionárias. Paulo vai pregando. Paulo prega aos gentios. E hoje eu e você sabemos da palavra. E temos a palavra porque Paulo pregou aos gentios. E nós somos os gentios. Graças a Deus que Pedro olhou e amou o inimigo dele como eu e você temos que amar. O teu inimigo está lá na frente, lá na rua, lá dizendo isso, falando aquilo, contando e falando mal de você, irmão. Vai lá e abraça ele e diz, eu te amo. Ele vai vir aqui dentro um dia. E eu digo para você que ele vai vir e vai testemunhar. Eu odiava aquele cara, mas hoje eu amo ele. É assim, amados. Eu duvido. Aqui eu fui uma pessoa que eu odiava um pastor. Odiava. Não podia falar daquele cara. E aí, Deus é tão maravilhoso que eu perdia o ônibus e o cara passava na parada e oferecia carona. Eu tinha que pegar porque eu estava atrasado. Mas eu odiava ele, falava daquele cara. Eu disse, meu Deus, não fala desse cara. E eu digo para vocês que de repente vocês aqui odiaram alguns dos irmãos que estão aqui dentro. E hoje você está junto com ele em alegria, maravilhas e coisas maravilhosas acontecendo. Pedindo oração por irmão, né? Isso quem faz é o Espírito Santo, amados. Isso quem faz é o poder de Deus, é o que Ele quer fazer comigo e com você. Eu digo para você que lá na rua tem pessoas falando mal de mim, falando mal de vocês. Mas um dia essa pessoa vai vir, vai se converter, o coraçãozinho dela vai tirar todo aquele ódio que nós tínhamos, né? Aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa. Vai tirar tudo aquilo lá e vai encher de amor. E vai dizer, ô meu irmão, como eu te amo. Como eu disse para esse pastor uma vez, eu disse, por que eu perdi tanto tempo de não conhecer Jesus? Porque as coisas foram maravilhosas quando eu conheci Jesus. E Deus faz algo maravilhoso que quando eu precisei mesmo, foi num dia de noite de madrugada. Minha esposa ligou para ele, olha, ele está precisando conversar. Ele estava dormindo, amados. Levantou e me atendeu. E ele tinha que trabalhar no outro dia da manhã cedo. E eu não gosto de falar muito. E a gente ficou até umas 3 da manhã, ele levantava às 4. E aí eu disse, será que esse cara vai me amar agora? Mas Deus faz coisas que eu e você jamais vamos entender. Deus faz algo maravilhoso porque Ele transformou, amados, a vida de Pedro. Transformou. Pedro poderia completamente dizer assim, eu não quero mais, eu não vou mais, porque eu sou um fracassado. Ele fracassou, assim como eu e você. Só que a gente tem que entender que há um Deus que nos ama. Há um Deus que você cai e Ele levanta, você cai e Ele levanta, você cai e Ele levanta. Não importa quantas vezes for. Só que toda vez que você cai, você tem que aprender o porquê que caiu. E aí entra na prova. Entra no meio do deserto. E aí muitas vezes as coisas vão vindo. Eu passei por um momento muito difícil. Por agora, nesses 7 meses aí, os irmãos já sabem. E eu comecei a ver o agir e a sentir o agir de Deus quando eu fiquei quieto e somente adorava. Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu estou passando por isso, tu sabe.
Aí as coisas começaram. Enquanto eu tentava entender e debater com Deus, né? Oh Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquele outro, por que isso aqui, por que aquilo lá, eu sou fiel, eu faço, aconteço. Nada movia, parecia assim que tinha um fecho no céu e totalmente fechado. Deus não falava, Deus não agia, nada acontecia. Aí chegou um momento que Deus me deu uma revelação e disse, só vou falar contigo quando tu começar a me adorar e deixar eu trabalhar. Aí foi o momento que eu disse, Deus, é a tua vontade, é o teu querer, Senhor. Eis-me aqui, só vou te adorar. E aí parece que aquele céu se rasgou e Deus começou a agir na minha vida novamente. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês? Há uma festa em Pentecostes. E essa festa está aí. A festa da colheita. Quem é que eu vou colher se eu não planto? Almas já foram plantadas. Estão esperando que alguém vá colher elas e trazer para dentro da igreja. Porque Jesus está voltando. De repente teu familiar, mas aquele lá não tem mais jeito. Tem jeito sim, se você veio, o outro também vai vir. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém foi mais fácil. A minha esposa orou por mim por 4 anos. Continua orando ainda. Mas o meu padrinho orou por mim por 12 anos. Ela foi 4, ele foi 12. E assim a gente vai ver, mas eu fui tranquilo. O irmãozinho lá só disse, quem aceita Jesus, eu saí correndo. Irmão, não é assim não. Tinha muitas pessoas orando, jejuando e derramando lágrimas por você dia e noite. Aí o irmão vai lá e fala, quem quer aceitar Jesus? A pessoa vem correndo. Aí eu fui fácil. Será que foi fácil? Ou teve uma pessoa lá, toda noite lá, lágrimas e horas somente por mim e por você? Claro que tem, irmãos. A gente não sabe. Uma vez, para me encerrar, eu não vim aqui ainda, mas me chamou muita atenção algo que aconteceu aqui dentro. De repente a pessoa nem vai conhecer, nem vai lembrar, ou vai lembrar. A minha sogra, logo que ela veio aqui, ela passava por uns momentos difíceis. E eu não sei quem estava pregando, quem estava ministrando, eu só ouvi falar. Diz que a pessoa disse assim, quem vai orar por ela? Alguém pode levantar para orar por ela? E eu fiquei sabendo que uma pessoa se levantou, sem conhecer ela, e começou a orar. Noite, dia, não sei a hora que foi. E quando me falaram isso, me chamou muita atenção, porque eu fiquei, como é que pode, amados? Sem eu conhecer a pessoa, sem você conhecer a pessoa, você está lá, simplesmente vai pagar um preço alto, porque, vamos e vemos, orar não é fácil, ficar de joelhinho ali, meia hora, 1 hora e meia, não é barbadinho, até mesmo no jejum, né? Você ficar ali umas 12 horas sem se alimentar, e naquele dia todo mundo passa à tua frente comendo, e aquele cheirinho abençoado, bem-vindo, e aí teu estômago já começa a falar contigo, porque o estômago fala com a gente naquele momento, né? Fica aquele barulhão ali, e aí a pessoa se levanta, não, eu vou orar, eu compro a briga por ele. E hoje a minha sogra está aí, mano, está dentro da igreja, a família está toda aí. Aí uma pessoa pagou o preço. Não, mas eu estou tranquilo porque, irmão, tem alguém orando por você sim. Quando eu ministrei lá na irmã Cedina, lá embaixo, eu disse para as senhoras lá, né, eu disse, como é maravilhoso saber que tem um círculo de oração, porque o nosso nome está sempre, né, em oração.